fazer a mini palestra com vocês. Bom, o que eu tenho para mostrar para vocês aqui são 3 híbridos do nosso portfólio. O primeiro deles, 2B433, que está mais ao fundo, como vocês podem ver, e nessa parte aqui abaixo de mim. Então é um material híbrido triplo de médio investimento. É um material que é muito explorado em função da sua precocidade, é um material super precoce, uma excelente opção para quem quer trabalhar com materiais mais precoces, colher o milho mais cedo. Então tem excelente, boa sanidade de colmo, grão também. É um material aí para ser trabalhado com populações aí de 60 até 66 mil plantas. Tem adaptação muito boa na safrinha. É indicado principalmente para regiões mais baixas e tropical de transição. Então tem boa adaptação em regiões baixas. É um material que pode ser posicionado no alto para fechamento de plantio, um material mais rústico, um híbrido triplo, responde muito bem, ele tem excelente custo-benefício e pode ser explorado aí, principalmente, eu quero que vocês gravem a questão da precocidade dele. É um material muito bom com relação à precocidade e potencial produtivo. Bom, aqui ao lado 2B604HX é um material aí de médio para alto investimento, é um híbrido simples modificado e apresenta aí excelente custo-benefício para ser trabalhado aí com alto potencial produtivo. Então é um material que tem ampla adaptação, deve ser posicionado aí com adoção de tecnologia, explora bem essa adoção de tecnologia, então responde muito bem com altas produtividades. E ao fundo de vocês aí está o 2B707HX, hoje é o carro-chefe da empresa dentro do portfólio, juntamente com o 2B587. Então é um híbrido simples que tem excelente adaptação em várias regiões, tanto no baixo quanto no alto, transição. Então é um material que responde muito bem à tecnologia. Então deve ser posicionado aí nas condições ideais de cultivo, até plantio aí de outubro até final de novembro. Uma excelente opção, principalmente devido à produtividade, excelente qualidade de grãos, que é uma característica importante para a região, principalmente regiões baixas. Então tem excelente qualidade de grão e sanidade foliar. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês eram esses 3 materiais. A gente vai ficar disponível na stand na parte da tarde. Então se alguém tiver dúvidas com relação a outros materiais, com relação a outras tecnologias que a empresa vai estar oferecendo no mercado, porque uma das características da Dow AgroScience é que a gente está buscando aí materiais para concorrer, para bater com 707, para bater com 587. Então a tecnologia, como fala o próprio slogan da empresa, a tecnologia não para, a gente quer avançar nisso aí e a gente pode estar conversando com vocês aí depois da fase da tarde sobre essas novas tecnologias, tanto de materiais quanto de novos eventos, novos trades. Ok? Muito obrigado e bom evento a todos. Pessoal, bom dia, meu nome é José Carlos Cruz, eu trabalho na Embrapa, de Lagoas, e eu agradeço ao pessoal da Dow, o pessoal da Mochotal, a oportunidade de estar aqui para conversar com vocês sobre gestão tecnológica para máxima produtividade. Certo? Tem um monte escrito aqui, mas eu vou falar alguma coisa aqui só para orientar, e o tempo da gente é curto, mas eu gostaria de chamar a atenção ao seguinte, que hoje no Brasil, do Rio Grande do Sul ao Pará, tem produtores tirando acima de 200 sacos de milho por hectare, alguns tirando até mais de 14 toneladas de milho por hectare. Mas infelizmente são alguns, nem todos os produtores, né? Então a gente vê que muito do sucesso desse, às vezes, é a melhor gestão desses produtores, né? E gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos. Máximas produtividade deve ser obtida de forma eficiente. Não interessa para ninguém máxima produtividade obtida porque o cara usou excesso de adubo, usou excesso de calcário, usou excesso de fungicida, usou excesso de inseticida. Tem lugar que eles usavam constrangente, agora espera que tenha diminuído. Usava até 10 aplicações de inseticida para controlar a lagarta. Então isso não é o que nós queremos. Nós queremos uma máxima produtividade, né, com uma gestão tecnológica que faça a utilização de forma racional e balanceada, explorando melhor as tecnologias existentes. É esse o nosso objetivo. Pode passar. Né? Então eu vou chamar a atenção sobre alguns aspectos. O primeiro dele é o seguinte, que essa máxima produtividade não é alcançada no saldo. Um produtor não passa de 100 sacos de milho por hectare para 150. Normalmente ele vai evoluindo, ele vai aprendendo, né? Igual que a gente aprende a vida inteira, e vai melhorando o potencial produtivo do seu solo, né? Aumentar o potencial produtivo do solo é o fator primordial.
E basicamente um grande indicador de aumentação do potencial produtivo do solo é o teor de matéria orgânica do solo e as características químicas, físicas e biológicas de uma forma geral. Né? É por causa disso que nós estamos falando, que o produtor deverá sempre procurar aumentar esse potencial através de sistemas conservacionistas. Felizmente, sistema plantio direto, há alguns anos a gente estava falando. Hoje, a grande parte dos produtores já utiliza sistema plantio direto, bem feito, mal feito, mas utilizam, né? E, inclusive, a gente vê alguns produtores que usam integração. Às vezes nem utilizam integração lavoura-pecuária, mas planta milho com forragem para ter maior quantidade de palha e ter um sistema plantio direto melhor. Em algumas regiões a gente vê isso. Com relação à fertilidade do solo, relacionado à alta produtividade, eu quero dizer para você o seguinte: não existe milagre. Se alguém vai aumentar a produtividade, ele vai ter que aumentar a quantidade de adubo, certo? De insumo de uma forma geral, principalmente adubo, né? Outra coisa, esse uso de adubo, como já falei, de todo aquele princípio, tem que ser objetivo. Tem muito produtor que aduba, mas não sabe a condição da fertilidade do solo dele. E uma análise do solo deve estar custando em torno de quê? De uns R$25? Não sei, mas não é muito mais do que isso. E uma análise do solo ainda serve para uns 3, 4 anos. Então vocês olham bem, o que fica isso por hectare, por ano? Uma cerveja e meia, né? Igual eu falei aqui no grupo passado. Quando a gente vê uma lavoura como essa, normalmente fósforo e potássio não limita a produtividade não. Mas, gente, pessoal, o que mais está limitando a produtividade é nitrogênio. Vocês podem ter por base o seguinte: para cada saco de milho produzido, é necessário aplicar 1 kg de N. Se o produtor está tirando 200 sacos de milho por hectare, ele está pondo 200 kg de N. Se ele não colocar, ele não vai aumentar a produtividade dele. E se quando ele passar para 250, ele vai estar colocando 250 kg de N. Certo? Temos que ter uma preocupação com micronutrientes, porque aí eu estou aumentando o potencial produtivo, coisa que não era limitante passa a ser, e a preocupação do produtor de olhar o sistema como um todo. Porque, por exemplo, a soja extrai muito potássio, pode faltar o potássio, principalmente para o milho safrinha. Nós temos isso em algumas regiões do Brasil. Vamos falar do elemento do nutriente, do insumo mais importante, que é a semente. Nós temos no mercado hoje cerca de 500 tipos de semente diferentes, 363 convencional e 136 estrangeiro. Né? Só de evento transgênico, ali é um deles, são 5 tipos diferentes. Certo? Então, o produtor tem que, com 500 tipos diferentes, eu posso dizer que tem semente para todo tipo de agricultor. O problema é quando ele não ajusta bem o potencial genético da semente e o potencial produtivo do solo dele. Às vezes ele tem um solo que poderia produzir muito, ele não usa uma semente de qualidade adequada e não aproveita daquele patrimônio que ele tem. E o contrário também acontece: o cara usa uma semente de alto potencial, mas não dá condição dela expressar aquele potencial de produção. Né? Relacionado à semente, e como o André falou, existe uma série de informações que o produtor deve olhar. O comportamento em relação à doença, sanidade de grão, qual é a densidade de plantio que ele deve usar. Com relação à densidade de plantio, isso é muito importante no milho, porque, contrário às outras culturas, isso é bem estreito, é 60, 68 mil plantas. E eu chamo a atenção também para o espaçamento reduzido, que tem aumentado cada vez mais no Brasil e é uma vantagem, principalmente para aquele produtor que planta milho e soja, né, que ele não precisa mexer na plantadeira. Facilita também controlar a planta daninha, erosão, aproveitar mais água e nutrientes, mas a grande vantagem é aproveitar a radiação solar. Então, por causa disso, que quem mais se beneficia com espaçamento reduzido é aquele que já tem uma produtividade maior, quando a radiação passa a ser o fator mais limitante. Ok? Atraso na época de plantio é um problema, principalmente para pequeno e médio produtor. Principalmente porque esse pequeno depende da plantadeira da prefeitura. Isso aí é um arraso. Né? Quanto mais atrasado a época de plantio, maiores problemas com controle de praga, doença, planta daninha, o milho pega mais calor, perdoa mais cedo, diminui o potencial de produção. Manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas, principalmente com os estrangeiros no mercado, esse mudou praticamente o panorama. Quando eu falei, havia áreas que aplicava até 10 vezes inseticida para controlar praga. Mas olha, o transgênico não elimina a necessidade de fazer controle de tratamento de semente. Felizmente, parece que essas duas coisas estão meio amarradas. Então, principalmente, se eu estou investindo mais, tratamento de semente é uma coisa que tem que ser feita, porque o evento transgênico não vai controlar isso, certo? E outra coisa é a necessidade de utilizar as áreas de refúgio e a coexistência, as exigências da lei. Com relação à doença, gente, esse é um aspecto muito importante e hoje em muitas regiões é necessário fazer o controle de doenças. Mas olha, muitos dos cultivares são tolerantes às várias doenças
o produtor tem que saber qual doença tem lá para ver se vale a pena fazer ou não. Não fazer porque um vizinho está fazendo, mas fazer quando precisar de ser feito. Com relação ao controle de planta daninha, é o normal, mas hoje já começa a ser vendido, a próxima safra seguramente vão ser vendido milho RR, e já tem soja RR. Então, principalmente para quem planta soja, milho e planta rotação, precisa de ver como é que vai manejar a planta voluntária e os cuidados com a resistência de planta daninha, porque nós vamos usar glifosato demais. E a última mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte: não interessa qual é o nível tecnológico do produtor. Se ele é um pequeno produtor que os vizinhos estão tirando 80 sacos, ou se é um grupo que a média deles é 150, normalmente aqueles que dentro de uma comunidade produzem mais, geralmente tem maior rentabilidade. Isso normalmente a gente vê em todas as situações. Agora, o que a gente diz é o seguinte: essa máxima produtividade deve ser sustentada. A eficiência está em sistema que proporciona maior produtividade para uma dada quantidade de recursos financeiros. Por causa disso que eu falei, pequeno, pouco recurso ou muito recurso. Isso consiste no melhor gerenciamento dos gastos, sendo esses utilizados prioritariamente em insumos que realmente limitam a produtividade e também no melhor gerenciamento da lavoura. Bom, basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu acho que agora eu já estou correndo bastante e apresentando no tempo. Muito obrigado. Se houver alguma pergunta.